com Raul Mikhail Ivanov. 30 de janeiro de 2021. Elisa, pronto, agora temos Jean-Luc. Eu estou me ajustando, certo? Elisa, então, eu vou colocar a gravação, quando estiver tudo bem, enquanto isso eu não estou gravando. Então, vou colocar a gravação assim que você me der o ok, ok? Assim que você me disser, coloco grava. Vamos lá. Então, eu lembro que durante a canalização de Pepper com Ryan, haverá um discurso, eu acho, já faz muito tempo que ele falou e, claro, também haverá respostas para as perguntas que serão feitas. Segunda parte da canalização. Quando terminar a canalização, um pouco antes das 21 horas, Elisa, deixa eu falar. Sim, claro. Elisa, e aí, quando acabar a canalização, o que vai acontecer? Jean-Luc. Jean-Luc está tendo problemas com seu iPad. Ele vai ter que ter uma boa conexão. Depois da canalização, você pode me ouvir? Elisa, sim. Jean-Luc. Sim? Alô, alô. Alguém pode me ouvir? Elisa, você pode me ouvir? Alô? Sim. Elisa, ok, aí está. Eu ouço você, mas não sei se você pode me ouvir. Elisa, estou ouvindo. Às vezes você perde a conexão. Perfeito, então podemos começar. Todos estão instalados. Então aí está, eu termino de preparar os fios, porque há fios por toda parte. E isso é bom. Elisa, vamos iniciar a canalização. Você coloca seus microfones em silêncio e todos façam silêncios. Com Raul Mikhail Ivanov. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente. E depois desse longo período de silêncio desde outubro, acho que todos vocês viram o que está acontecendo, se assim posso dizer, sobre a vida neste planeta, as mentiras, e vocês ainda devem ser, e eu diria muitos, que não sabem mais para onde virar. E para alguns de vocês que não vivem a ágape, eu diria para muitos de vocês, uma forma de confusão. É como se, o que chamei, as pequenas bicicletas na época, não pudessem mais circular normalmente. E você vê bem diferentes níveis, e todos os seus hábitos, sejam eles quais forem, na vida, na sociedade, o levam a uma espécie de confusão. Mas é nesta confusão que você viverá a verdade. Você tem que oferecer, se assim posso dizer, cada vez menos resistência ao que está acontecendo em sua vida, mas também no mundo. Este tipo de caos, que há tanto tempo anunciamos, está se desdobrando e se desenvolvendo cada vez mais. E para quem se aproxima do ágape, eu diria mesmo, sem saber o que é, você também se encontrará neste silêncio, nesta paz. E eu diria que para cada um de vocês que ainda não está vivendo o estado natural, você já deve ter notado que, apesar dos eventos de sua vida, sejam eles quais forem, mesmo eu diria da forma mais perturbadora ou comovente, você deve ter notado momentos, às vezes, momentos fugazes, quando você experimenta esse silêncio. Às vezes se traduz como a incapacidade de refletir, de pensar, a sensação de estar entre duas águas, de não saber onde você está exatamente. E é nessas horas que posso dizer que ágape está à sua porta. Procure detectar esses momentos particulares em seus dias e se você detectar esses momentos, muito rapidamente, se você não reagir, a ágape se acomodará naturalmente, sem ressonância, sem fogo do coração, sem vibração, sem energia, mas no grande silêncio. E se você captar esse momento, se você o sentir, então você está praticamente lá. Lembre-se de que você não precisa fazer nada. O estado natural, nas circunstâncias dos desdobramentos da luz atual, convida você a esta evidência e também a esquecer, transcender, todas as suas conquistas, todos os seus conhecimentos. Se você mantiver a calma nesses momentos, eu diria extremamente rápido, você se encontrará no estado de ágape natural. Eu disse em outubro e também no verão passado, que tudo o que acontecia no palco do teatro era feito para distraí-lo e ao mesmo tempo dar-lhe a oportunidade de ser a verdade independentemente de qualquer circunstância, qualquer crença e qualquer vontade.
Então, durante anos, chamamos isso de acolhimento, aceitação, sacrifício, mas a partir de agora, não vale a pena colocar palavras e conceitos. Aceite o que está acontecendo nesses momentos de silêncio, bem como o caos que você pode experimentar em sua vida em qualquer nível. E aí, você descobrirá que muito rapidamente, você está no estado natural. E lembre-se que neste particular face a face, há antes da imutabilidade, da imobilidade do grande silêncio, há, digamos, aqueles espaços onde você realmente se encontra. E esses momentos estão presentes em todos os irmãos e irmãs da Terra. Eu diria que sua única conduta eficaz é, como sempre, estar no aqui e nunca, aqui e agora e deixar ser o que é, sem você, e aí você acorda. Mas lembre-se de que é na intimidade da sua vida, nas coisas mais insignificantes do dia a dia ou em qualquer encontro, que ocorre o despertar da ilusão. Nunca será uma projeção, um desejo ou uma vontade, principalmente agora. Claro, como já disse há muitos meses, muitos de vocês já estão no evento, no choque. Para isso, tudo que resta é viver a vida com cada vez mais silêncio interior, e deixar essa flor extraordinária desabrochar, florescer. É inevitável, seja o que for que você esteja passando, como foi dito, seja miséria, solidão. Tudo que ocorre na sua vida, e o que você escreveu, tem um único objetivo, que é igual para todos, que é sair da ilusão, não julgar onde está o bem, onde está o mal. Você está além do bem e do mal. O bem e o mal pertencem à pessoa, à história e à alma, mas não à verdade, não à verdade que você é. Aqui está um pouco, então os eventos do mundo, eu acredito que muitos de vocês, forçados e coagidos, estão passando por eles ou parecem estar passando por eles. Lembro que cabe a você verificar e viver que a verdade sempre esteve aí. Mas você não pode alimentar o sonho e viver a verdade. E será cada vez mais importante essa noção. E aproveito a oportunidade para dizer que muitos de vocês também estão vendo que vivem esta paz quando respiram interiormente. E que esta paz desaparece quando você volta a jogar o jogo e perder de vista o fato de que você é a verdade. E é precisamente nesses momentos que você tem mais chance, mais probabilidade de se encontrar, de se achar. Hoje todo o resto, saber o que é verdadeiro ou falso na ilusão, não tem utilidade para você. Mais e mais, a vida irá conduzi-lo de todas as maneiras possíveis para se voltar para dentro, para quem você é. Porque no final você simplesmente não será capaz de se identificar com alguma cena deste mundo e desta ilusão. Naquela hora, como Abba diz, você vomitará este mundo, mas não a vida. Você vai vomitar o que acaba de passar e se descobrirá todo nu e ao estado natural. E cada vez mais será assim. Quanto mais você está perdido na sociedade, em papéis, familiar, emocional, amigável, mais você eventualmente terá a sensação de ter sido traído, de ter se enganado a si mesmo ou aos outros, mas isso desaparecerá completamente de você. Eu sei que muitos de vocês estão vivendo isso. Então, essas coisas sendo ditas, se você não se importa, agora vamos jogar o jogo de perguntas e respostas. Só estou pedindo a você que evite pedir a interpretação dos sonhos, porque não estamos mais lá. Mas insisto na sua experiência interior nas suas perguntas. Então, por favor, não fale comigo sobre a vacina, a nova ordem mundial, política ou finanças, ou qualquer coisa. Você tem que estar interessado em si mesmo, no que está vivenciando dentro de você. Portanto, agora estou à sua disposição por tempo suficiente para responder suas perguntas. Elisa, não precisamos ter força de vontade para estar no ágape, porque isso vai acontecer, porque para estar no aqui e agora é preciso ter vontade e a consciência de querer estar aqui e agora. Então, é claro, a vontade, a consciência de não tem utilidade para você. A vontade corresponde, lembro a você, ao segundo chakra, ao Ara. E se você implementar a vontade, você fecha seu coração. Se você desistir da vontade, mesmo diante dos medos, e se esperar alguns segundos ou alguns minutos sem reagir, então você experimentará o silêncio.
E como diz nossa irmã, o erro seria desejar ou querer o estado natural, porque se você desejar ou querer o estado natural, você realmente cria uma distância entre a verdade e você. Ao passo que, se não houver vontade para isso, então você vai experimentá-lo. Guarde sua força de vontade, sua força para fazer o que tem que fazer no palco. Alguns de vocês ainda estão muito ativos na vida deste mundo e outros não. Aceite que você já está no melhor lugar e aquele único lugar que lhe é devido, que você escreveu e que vai emergir a memória de quem você é. Se ainda acredita que precisa de uma ferramenta, você também está se distanciando. A única ferramenta são vocês. Então é claro que você pode, como primeiro passo para aqueles que percebem a vibração, colocar sua consciência no nível do chakra do coração, aqui no coração do coração. Mas na maioria das vezes você não precisa disso. Você só precisa estar presente para si mesmo, presente para o sonho ou o pesadelo, e aí você estará livre. O estado natural nunca será uma conquista, nunca será um estado vibratório. Estamos aqui muito além, se assim posso dizer, muito além do supramental. A verdade não precisa de energia, forma ou mesmo percepção. E lembre-se desta frase importante. Quando você está lá, no estado natural, você não pode se enganar. O reconhecimento é imediato e você não pode enganar ninguém, nem a si mesmo. Você pode ter dúvidas na cena do teatro, sim, claro. Mas no estado natural, no estado ágape, não pode haver dúvida. E, claro, isso vai reverberar, posso dizer, vai se refletir no curso de sua vida, seja o que for. Você verá resiliência no corpo. Você descobre que a mente não pode levá-lo embora e que as emoções não podem desestabilizá-lo. E que mesmo uma presença, quando você sente as energias, seja um desencarnado, seja um anjo que passa ou um demônio, você descobre que está permanecendo fiel a si mesmo. Você não é mais levado por um diálogo com o invisível ou por uma visão do invisível. Você permanece tranquilo no interior. Você, sem querer, permanece estabelecido na evidência da verdade. Esta é a liberdade, que como disse Bernard, não é nem interior nem exterior, ela é só isso. E este estado natural, este estado ágape, mostra a cada momento que nunca houve ninguém e que as interações entre os indivíduos, sejam eles conflitos ou alegrias, não mudam nada no que você está vivenciando. Apenas passa, mas não implica quem você é. É algo vivido diariamente, seja qual for a sua vida. Se você entender isso e colocar em prática acima de tudo, você estará livre imediatamente. Mas, como nossa irmã disse em sua pergunta, tome cuidado para ser lúcida. O que se chamou ao nível das estrelas ou potenciais espirituais, nas laterais da cabeça, as estrelas clareza e precisão. Essa clareza é não ver o que é verdadeiro ou falso. É a clareza da verdade, é o paraíso branco. É quando você está na junção do ser e do não ser. É aqui que você realmente vê, você vive que tudo é como dizem, que tudo é você, mas você não é ninguém. E esse é o fim do drama. Este é o fim da busca. Este é o fim das ilusões em um futuro, uma nova terra, uma nova dimensão, porque você descobre que tudo isso já está lá e que você não é nada disso. E aí, você é nutrido pela alegria, pela simplicidade, pela humildade. Veja, ainda é o mesmo. Toda a conversa que tivemos por muitos anos foi apenas destinada a facilitar a vocês este estágio final da verdade. Então, é claro, em um nível pessoal, quando você volta ao seu personagem, mesmo que você não se engane, e posso imaginar que podemos descobrir, na linearidade desse tempo, que tudo pode ser longo, difícil ou árduo. Mas é claro que, assim que você se retira, não do sonho, mas dentro de você, você se pega sorrindo novamente. E é muito simples. É a crença em sua história, em seu personagem, em sua vida que faz as coisas parecerem complicadas para você. Todos os irmãos e irmãs que vivem em ágape não podem dizer outra coisa senão: é simples. Mas enquanto não for vivido, na verdade não é fácil. E é por isso que a aceitação, o silêncio, este acolhimento incondicional, se assim posso dizer, é a chave para cada um de vocês.
Faremos outra pergunta, caso contrário, poderia falar muito tempo sobre cada pergunta. Mas eu quero que todos, bem, a maioria deles possa se expressar. Elisa. Jean-Luc havia dito que Nibiru está avançando de acordo com a consciência coletiva da humanidade. Onde está Nibiru hoje? Onde? Nibiru está em seu coração. Nibiru, como eu disse da última vez, ele está girando em torno do Sol, ou se você preferir, girando em torno do seu coração, porque o coração é o Sol. Sempre vos disse, já em 2012, lembro-me muito bem da minha última intervenção, a 5 de dezembro de 2012, quando disse de forma bem-humorada que aqueles que tinham contraído empréstimos na esperança de não os pagar por causa do dia 21 de dezembro de 2012, iriam ter surpresas. E dizer onde está Nibiru não significa nada. Sua influência foi constante e progressiva por mais de 30 anos. Mas não procure um local diferente do que no seu coração. Todos vocês têm a possibilidade, como uma irmã canalizou há alguns anos, de ressoar com Hercóbulos em seu coração. E quanto mais você reconhecer Nibiru em seu coração, mais e mais o aspecto externo e visível de Nibiru se fará. Portanto, não olhe para onde ele está no céu. Ele está em você. É o gêmeo do Sol, não tem nada a ver com a nave dos arcontes. Lembro-me disso para quem não acompanhou a história. Lembro-lhe que todas as perguntas que você se faz não estão escritas na passagem do tempo e na história, mas apenas no silêncio do momento presente. Não é meditação. Não é a elevação vibratória no supramental. É muito mais que isso. Lembre-se de que não há nenhum esforço a fazer e que quanto mais você experimentará o estado natural, o estado HP além de qualquer estado, mais você experimentará a alegria, mesmo que esteja morrendo, mesmo que esteja perdendo todo o seu dinheiro ou sua esposa ou marido. Na verdade, você nunca perdeu nada. E, de fato, você não pode se perder. Você tem a ilusão de que está perdido. E quando você não tiver mais estradas ou saídas, não vai ficar girando na cabeça ou nas bicicletas para encontrar uma saída, lá fora. A saída está dentro. Aceite isso e você irá verificar. Outra pergunta. Irmã, posso falar agora? Elisa, sim. Irmã, posso agora? Sim, claro. Irmã, é tanto um testemunho e talvez no final do meu testemunho, talvez haja uma pergunta, não sei. Irmã, há muito tempo, quase 30 anos atrás, quando eu não esperava nada e nada pedia a ninguém, meu coração se partiu no peito, doeu. Realmente como se tivesse rasgado e de repente me vi sugado para um espaço que não tinha mais espaço, num tempo que não tinha mais tempo, na presença de uma presença, mas que não tinha presença. A única coisa que estava presente era o amor, um amor que não é humano. Irmã, naquela época, minha vida era um pesadelo. O meu coração era um poço sem fundo e na presença desta presença que ao mesmo tempo era eu, prostrei-me perante este amor, que ao mesmo tempo era eu e que era ao mesmo tempo tudo. E eu que não acreditava em nada, mal conhecia a existência dos chakras, curvei-me e disse, como é que eu poderia ter esquecido? Como é possível esquecer quem eu sou? Então, vou deixar você de lado, porque não quero monopolizar o tempo todo. Irmã, as coisas passaram e então a vida recomeçou, a presença que era eu e depois não consigo encontrar as palavras, me disse. De agora em diante, você vai abrir. E nunca mais esquecerá, você nunca vai esquecer de novo. Nunca mais me esqueci. Voltei à minha vida normal e depois de um tempo, esse amor, o que eu sentia, era como se tivesse sumido um pouco, como se estivesse fechado. Mesmo assim, não esqueci. Irmã, então comecei a procurar tudo o que pudesse para tentar mantê-lo para que nunca mais o esquecesse, para sentir o tempo todo, para manter esse estado, mas não consegui. Todos esses anos se passaram e então, não muito tempo atrás, ouvi seu vídeo no Raavon e disse a mim mesmo, mas é isso. Você colocou palavras no que eu experimentei, que eu nunca compartilhei com ninguém. Eis aí. Irmã, então, hoje, é claro, durante todos esses anos, eu queria muito encontrar esse amor novamente, não me desligar dele. Hoje, claro, eu entendi, não estou colocando minha vontade nisso, HP a todo custo, mas ainda preciso focar no que é importante.
Porque se eu deixar meus velhos hábitos, meu mental, minhas emoções, continuar a assistir o que está acontecendo lá fora, a assistir ao filme, então, é como se eu tivesse algo em minha mira desde que tive esta experiência. Irmã, é como se fosse o objetivo final da minha existência. Pronto. Então, eu não penso em colocar qualquer vontade nisso. É isso. Então, querida irmã, a resposta é muito simples. Quando vivemos uma experiência, principalmente desta natureza transcendente, e como você mesmo diz, é uma experiência, você não pode mais esquecê-la, porque você sabia e ainda sabe hoje que é a verdade única, aquele amor. E o que parece lhe dar essa noção de algo que aconteceu anos atrás e que você não vivencia mais hoje? Você gostaria que eu te contasse? É muito simples. Você está apegado à memória desta experiência, desta verdade. E que nos mecanismos íntimos de sua consciência, o fato de considerá-la a verdade, que é verdade, mas além disso, pensar nela como algo do passado, que você não esqueceu, que não pode esquecer, mas que você não vive hoje. Porque o simples fato de evocar esta experiência, como você diz muito bem, além disso, cria uma expectativa e cria uma distância que é artificial e mantida por sua própria consciência. Lembro-lhe que você é muito mais do que consciência e que é anterior à consciência. Mas os mecanismos cerebrais, principalmente a memória, que estão ligados a todas aquelas coisas que o cabeça dura, JLA, lhe falou na época em relação à neurociência, diabinhos e tudo isso, posso te dizer, minha querida irmã, que você entretém em algum lugar, inconscientemente uma memória vivida, que não tem que ser uma memória para ser lembrada, mas simplesmente, além da memória e da lembrança, aceitar que você é isso permanentemente. É porque em algum lugar você ainda está presa a essa experiência da verdade. Mas eu lembro que a verdade não é uma experiência. É um estado além de qualquer estado. Então, o que posso aconselhar você, além de inúmeros irmãos e irmãs que viveram esse tipo de coisa anos atrás, é que pare de pensar nesse passado. Como você gostaria de estar no momento presente se tentar reviver aquela memória passada no presente? Isso cria uma distância. Isso cria a impressão de distanciamento. E tudo isso é secretado pela parte de sua consciência que está relacionada à memória. E o que é memória? É a alma. Portanto, o único conselho é que esse estado que você viveu por experiência ainda está lá. E perceba, alô? Irmã, sim, estou aqui. Ah, tudo bem, porque como eu não conseguia ouvir a tradução em espanhol, não conseguia entender porque não se falava mais em espanhol. Eu estava dizendo, a única coisa que você tem que entender é que, essa memória que é a alma, não adianta querer encontrá-la ou afugentá-la. Você encontrará exatamente essa experiência, mas permanentemente no momento presente e não na memória. Você mesmo disse, é inesquecível. Mas não é porque é inesquecível que se vive no momento. Então, você está convidada, de fato, a não carregar mais a sua consciência nesta experiência porque, como você a expressa, ela nutre uma forma de saudade, uma forma de perda em algum lugar. Mas a verdade é que você não perdeu nada. Você não pode perder o que você é. A solução está no tempo zero do momento presente, na imediação de sua aceitação, e sem direcionar seu pensamento, sua consciência para esse passado extraordinário, essa experiência. Essa é a única condição para vivê-la permanentemente. Mas eu lhe asseguro que somos todos como seres humanos encarnados, em algum lugar sujeitos a essa escravidão da memória, em todos os níveis, e todos nós damos vida a esses momentos, inconscientemente, falando sobre eles, lembrando, tentando recriar um estado que foi experimentado no presente. Tudo isso é feitiçaria do cérebro, enquanto a magia do coração é muito mais simples. Apenas esteja presente para si mesmo, presente para o momento. Não pense no que foi vivido, mas como você disse, lembre-se de quem você é, sem pedir nada, sem esperar nada. E isso naturalmente ocupará todo o espaço. Lembre-se de que são as lembranças e a memória que congelam um momento presente e impedem que ele seja descoberto. Cabe a você verificar isso. O que eu disse está claro, minha irmã. Irmã, sim. Elisa, acho que há uma mão que se levanta na Maria Lourdes.
Está certo? Irmã, obrigada. Elisa, sim, então vamos passar a palavra ao lado da Maria Lourdes. Irmão, quando alguém sente o impulso de compor uma nota musical, de onde vem o impulso, por exemplo, de compor uma música? Mas não se esqueça de que somos criadores. Conversamos muito, durante os anos de 2016 e 2017, sobre todas essas coisas. E a questão é qual exatamente? Elisa, de onde vem o impulso? O impulso. O impulso. Elisa, o impulso de criar algo, por exemplo, música. O que falamos, na verdade não terminei a palavra, é a cocriação consciente. Houve inúmeras entrevistas durante esses anos. A criação vem do impulso primário para sonhar, seja a criação de mundos, a criação de qualquer trabalho artístico é a expressão normal do impulso criativo da própria luz e da própria consciência. Mas impulso significa movimento e encontrar a imobilidade também é feito, como havíamos explicado, por meio da criação de qualquer tipo, de uma obra de arte como de um universo. Todos esses impulsos são impulsos relacionados à projeção desde o absoluto. Enquanto houver manifestação, a inteligência criativa estará sempre em ação pelo próprio fato da presença da consciência e da luz. Mas você é a origem da luz e a origem da consciência. Portanto, o impulso sempre vem da consciência e da luz, mesmo em, eu diria, atividades de descriação. Não um artista, mas, por exemplo, um indivíduo que gostaria de destruir, em última análise, apenas revelaria a luz e a consciência e o engano do que eles são. Como já foi dito pelo testemunho de nossa irmã, sua presença é amor. Sua presença não é consciência, não apenas. Portanto, o impulso vital ou o impulso criativo, por mais bela que seja a criação, seja uma peça musical, uma pintura extraordinária ou a criação de um universo perfeito, são apenas jogos de consciência. O problema é que os jogos, que todos nós jogamos e que escrevemos, tinham que permitir que todos nós, todos os criadores, todos os jogadores, todos os destruidores, encontrássemos no final a unidade da consciência e a unidade da luz é a presença infinita. E logo atrás está a extinção da consciência que tem sido chamada de junção do ser e não ser. A criação participa da expansão dos sonhos, da expansão dos universos, mas tudo isso é passageiro. Portanto, o impulso para criar vem fundamentalmente da polaridade da luz e da consciência. Mas ainda é algo polarizado. Não é um ponto zero ou tempo zero. Mas quem vive ágape, quem vive o tempo zero, pode muito bem continuar a criar o que quer, mas sabe que é apenas um jogo, sabe que é ilusório. Ele não está mais sujeito a isso. E nesse ponto, para um criador artístico, a criação se torna mais fluida. Acho que temos irmãos e irmãs que são artistas e que ouvem e continuam sua arte. O mesmo vale para um terapeuta energético, ele trabalha com as energias para reparar o sonho. E como disse o cabeça dura, JLA, é melhor viver um sonho do que um pesadelo. Ok. Mas é ainda mais importante saber que é apenas um sonho ou um pesadelo. Portanto, continue vivendo o sonho sabendo que não é verdade. Isso lhe dará a faculdade de viver a vida, seja o que for que aconteça fora. Portanto, o impulso criativo estará lá enquanto a ilusão estiver lá. Próxima questão. Irmã, posso falar, por favor? Claro. Irmã, boa noite Rael. Eu vivi algo há 6 meses. Eu tive um ataque do fígado e este ataque do fígado, eu soube em um dado momento, bem eu sabia, eu senti que drenava minha energia e quando toda a energia se foi, eu soube que era a morte. E nesse ponto, concordei em morrer e disse, ok, estou pronto para ir. E você ainda está aí. Irmã, sim, sim. Risos. E naquele momento, na minha consciência, portanto, eu não conseguia me mover, não podia fazer mais nada. E na minha consciência eu tinha um grande vazio, não havia mais pensamento, que era um grande todo. Fiquei nesse estado por 2 horas, e depois de 2 horas um pensamento veio à minha consciência e pensei comigo mesma, porque eu tinha acabado de assinar a venda da minha casa, estava em Florença, Itália, e quando essa ideia surgiu, era... não fiz testamento e se eu morrer meus filhos não terão esse dinheiro. Irmã,
A partir daí, esse estado de paz que eu tinha, foi bastante fantástico. Aliás, os pensamentos começaram a voltar muito devagar e minha energia começou a voltar. Obviamente eu não conseguia me levantar e sempre estava com tudo girando quando eu abria os olhos ou me levantava. Mas esse estado de graça, diremos, desapareceu. Só queria saber se, porque quase morri 10 vezes, foi a 10ª vez, se esse estado é um estado, se é uma aproximação de ágape, porque eu vivia de outros estados assim mas não sabia. Irmã, a ressonância HP, eu não sabia, mas conheço o Bernard de Montreal, que fazia seus cursos há 10 anos. Vou responder de forma muito simples. A partir do momento em que você aceita o mundo da morte, quando você aceita sua morte, é quando você está vivo. Em outras palavras, é muito mais fácil, quando confrontado com a perda de seus meios, como com uma doença, encontrar a vida. Aceitando a morte, o mundo da morte, é assim que você descobre que nunca está morto e que nunca nasceu. A vida está neste mundo, mas este mundo está morto. Descobrir que ele está morto permite que a vida seja. Se você não aceitou em algum lugar, enquanto você ainda sonha com este mundo da forma, e paradoxalmente não existe mais tradução para o espanhol. É aceitando a morte ilusória, é aceitando a ilusão da morte que você descobre a vida. Em outras palavras, isso é o que nós também dizemos há anos, tudo que você se agarra te agarra. E, claro, com o que todos nos importamos quando estamos encarnados. Nós nos agarramos à vida do que conhecemos aqui na Terra. E assim, aderimos ao mundo da morte, ao mundo da história, ao mundo do sofrimento. Esta é a hora em que você morre para este mundo, é a hora em que você morre para si mesmo, que você descobre a verdade e está livre deste mundo de morte. É o mundo do sofrimento, o mundo do karma, o mundo da ilusão e, em última instância, o mundo da morte. E, de fato, como você diz, durante certas crises, como nossa irmã antes que nada havia pedido, ou você através desse ataque de fígado, que há proximidade com a verdade. O problema até agora é que quando todos nós morremos, e até mesmo eu e todos os anciões, morremos com aquela memória e naquele momento ficamos presos na matriz astral. Estamos presos. Eu tinha explicado em 2009 e 2010 que mesmo nós, os anciãos, os Melquisedeques, quando saímos de nossos corpos, fomos interceptados, fomos presos, se quiserem, no astral superior, em uma esfera que chamamos de nave onde nós lhes acompanhamos, seja pela voz do Cabeça Dura, JLA, ou por outros, mas também através de nossa experiência na Terra. Nós também fomos obrigados, Melquisedeque que éramos, a resolver a história que contamos a vocês. E que nós também demorou um certo 29 de janeiro para ficarmos muito tempo em silêncio para digerir tudo. Eu sempre disse a você que o único que escapou de nossa nave foi obviamente Nisargadatta, Bidiri. Bidiri tem sido o elo entre a história passada e a história presente, que põe fim ao passado. Claro, as coisas sempre iluminam a posteriori, depois, não antes. Como disse Água, traçamos o fio da criação até encontrarmos a anomalia primária. Portanto, foi necessário um cenário em algum lugar para descobrir junto com vocês e toda a Confederação Intergaláctica de Mundos Livres que todos nós estávamos sem exceção em algo que não estava muito certo. Também tínhamos que lembrar quem éramos antes da criação. É neste período do ano, a partir de 29 de janeiro, creio que foi 2018, que houve um silêncio, uma forma de gestação para conduzir a verdade e para nos despertar também desta noção de evolução, de karma, de raça raiz, em suma, de nos acreditarmos imperfeitos, de nos acreditarmos que temos que evoluir. Quando na realidade bastava retornar ao interior porque a boa nova, como eu disse, a matriz crística como a chamávamos na época, é plenamente ativa, totalmente acessível a todos. Mais alguma coisa a dizer sobre isso? Outra pergunta. Irmã, você pode me ouvir? Sim. Bem. Irmã, olá, Oma. Olá. Irmã, o personagem sente uma certa vergonha em relação à observação que vou fazer aqui. Já faz algum tempo que fico maravilhada com a rapidez com que, se me coloco na honestidade do aqui e agora, a fluidez, a alegria que dele emanam.
No entanto, observo que o personagem rapidamente se apodera desse bem-estar e com a mesma rapidez segue um mergulho no caos. E essas idas e vindas tornam-se insuportáveis. Como frustrar esse mecanismo infernal? Querida irmã, não há nada a frustrar. Não há nada a evitar. Esse é o objetivo normal deste jogo, eu disse, é cara a cara. E conforme você explica, você vê muito bem a diferença entre a verdade dessa alegria interior e a mentira desse personagem. Irmã, com certeza, com certeza. Mas é exatamente o fato de mudar constantemente de um para o outro que vai fazer você vomitar esse personagem e trazer a estabilidade dessa alegria. Simplificando, contanto que você não regurgite, vomite, expulse quaisquer últimas crenças ou hábitos neste personagem, isso parecerá horrível para você. Mas esse é o ponto. Quando você estiver farto desse personagem, o que vai sobrar? Apenas a alegria permanecerá. Eu diria até que muitos de vocês estão vivendo HP no momento e oscilando assim de um para o outro. É normal. Em algum ponto, você será obrigado, constrangido e forçado pela inteligência da luz que você é, que somos, a descobrir que não há mais espaço para o personagem. Anos atrás, o cabeça dura, JLA, insistia nos hábitos, na aclimatação à forma, às histórias, ao karma, mas posso dizer que todos, cada um ao nosso nível, vomitamos os mundos da ilusão. E, paradoxalmente, fica feliz vomitar algo como eu digo, significa que é algo que está dentro. Você experimenta nesse face a face, limpa sua casa, mas não é você que decide. É nos momentos em que você vomita esse personagem e esse mundo, e mesmo assim você está vivo, que você, digamos, que tem a solução. É assim que a solução aparece. E eu diria, minha querida irmã, que quanto mais você ficar exasperada, enojada, desgostosa, desse personagem como você diz, que você não será mais afetada. E que o personagem estará lá como eu disse até o fim do sonho, mas ele não vai mais se incomodar. É isso que você está meio que redescobrindo, ou adquirido se quiser colocar dessa forma, o que sempre esteve aí. Mas é claro que estamos tão acostumados a ser uma identidade em uma forma, e não apenas em mundos fechados, em mundos livres também. Você deve saber, um arcanjo muda de forma dependendo da dimensão em que aparece. Mas ele ainda está em alguma forma. É assim que você resolve a equação, por assim dizer. É assim que você está totalmente vivo. Até que você se vomite, sem julgamento, até que expulse a ideia de ser uma forma, a ideia de ser um dever, você não pode ser livre. É igual às memórias de que falamos antes, não é? Está claro para você, minha irmã? Irmã, sim, obrigada, Oma. Obrigada. Obrigado a você. Irmã, posso fazer uma pergunta? Nós ouvimos. Irmã, porque, pelo que acabei de ouvir, via algo um pouco oposto. Antes dos momentos de fluidez para falar simplesmente, tenho momentos, quase se poderia dizer, muito meigos, bem quase indiferentes, onde sinto cada movimento dos cílios, cada pequeno gesto como se os notasse, não há nada de desagradável, nada, é como se fosse um fantoche, uma boneca. E eu escorrego, suspenso. Então, é isso aproximação de ágape. Irmã. E só uma coisinha sobre o que acabou de ser dito, é que sinto que também vomitei toda a realidade, há algum tempo, muito antes de descobrir ágape, o local que acabei de descobrir. Então a minha dúvida é em relação ao que acabou de ser dito, onde vivo algo muito mais simples. Isso não é um pouco uma abordagem, bem, de algo semelhante? Aí está. O que estou dizendo é um pouco vago. Então, existem inúmeras maneiras de vivenciar ágape, inúmeras maneiras de acordar. E além das perguntas ou dos testemunhos que temos e dos seus, não estão separados ou divididos ou exclusivos de um ou de outro. Tudo é possível. Mas você não pode questionar perguntando-se, é ágape? Repito o que sempre disse, mesmo que você não tenha palavras para expressar, você só pode se reconhecer. Todos podem apenas se reconhecer. E não é a natureza da experiência que é específica da verdade ou não.
É a maneira como você se reconhece, seja de uma maneira, quer seja como a irmã que viveu uma experiência no passado, quer seja face a face, quer seja pela gentileza e pelo grande silêncio, tanto faz. O importante é se reconhecer, é reconhecimento seja qual for a experiência vivida. Mas a coisa mais clara em todos os depoimentos é que vocês sabem que se encontraram. Isso não deixa dúvidas. Então às vezes é discreto. São momentos de silêncio, como você diz. Às vezes é violento no face a face, mas o final é sempre o mesmo. Esta finalidade não quer dizer, vivo ágape ou vivo o fogo do coração ou sou livre. Tudo isso decorre do reconhecimento de si mesmo e não da experiência em si. Quando dizemos a você que é um reconhecimento, é de fato um reconhecimento. Este é um momento em que você pode dizer, eu me lembro. Como nossa irmã, antes, creio que de Quebec, que falou sobre essa experiência vivida de dilacerar o coração. Claro que ela sentiu como se fosse uma experiência passada e não o estado permanente que está lá o tempo todo, na condição eu diria de morrer para suas próprias ilusões e também de morrer para a ilusão do mundo. Tudo isso para concluir que, seja qual for a experiência, só você pode saber se é a verdade ou não. Eu disse que você não pode se enganar, você não pode ser enganado. Todas as irmãs e irmãos que o vivem, seja qual for a forma de vivê-lo ou de chegar lá, observam sistematicamente a mesma coisa. Eles acabaram de esquecer, lembram que estão antes de tudo. Eles não precisam vibrar, sentir as energias, os chakras. Elisa, não entendi. Eles não precisam sentir os chakras, embora para muitos de vocês isso tenha passado por essa abordagem vibratória e energética. Seria bom se você se lembrasse de que não há experiência estereotipada de viver a verdade. Mas a consequência é sempre a mesma. Você se reconheceu. Este é um momento em que você não pode mais se questionar de forma alguma, quando você vive ou não vive, porque você sabe que você é a vida, e que nenhum personagem, nenhuma história pode limitar a vida que você é. É um reconhecimento que se faz na sua intimidade, e que se verifica todos os dias, seja o que for que diga, seja o que pense. O elemento central é lembrar de forma real e concreta quem você é. E quando falo sobre lembrar quem você é, não estou falando sobre memórias ou lembranças passadas. Não estou falando sobre histórias. Estou falando sobre o que é anterior a tudo isso, onde você se reconhece. Onde nós, anciãos, como Melquisedeque, nos reconhecemos como absolutamente nada. Não existe hierarquia. Existem verdades entre Claudicário cabeça dura, JLA, diria a você, como ele a chama. Um entrelaçamento quântico. Parece acadêmico. Você tem que encontrar a palavra em espanhol, entrelaçamento quântico. Na verdade, é muito mais simples do que isso. Tudo está em tudo e tudo está em lugar nenhum e tudo está em nada. E é isso que você é, na verdade. Portanto, não compare suas experiências, mas é claro, depoimentos, experiências são muito importantes. Nós o convidamos para testemunhar. E é por isso que eu estava dizendo no começo que prefiro que você testemunhe, não da história, não de como você chegou lá, ou não. Mas sim como isso se traduz hoje. Qual é o resultado? Porque quando o estado natural está aí em permanência, você vive necessariamente a mesma coisa, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua vida, e o que quer que você pense. A verdade é única. Anael disse. A verdade absoluta e a verdade relativa. A verdade absoluta é a mesma para todos, aqui como em qualquer lugar. Portanto, seja esta palavra ágape, seja as palavras da ressonância interdimensional espacial, além das palavras, além das várias experiências, o resultado é comum e idêntico. Elisa, o quê? Eu perdi. Porque estamos um no outro, de forma efetiva, real e concreta. Isso é o que deve ser entendido no sentido mais verdadeiro da palavra e, principalmente, vivenciado. E observe que não estou falando sobre ego aqui, ou ego positivo, ou ego negativo. Não é um problema de ego. Não é um problema de alma. Não é um problema de história ou cenário. É o problema do momento presente, do tempo zero se você quiser.
O momento em que todos os conceitos, todas as histórias, todas as memórias, todas as formas e todos os futuros tornam-se uma ilusão e onde você experimenta a alegria que depende de nada e de ninguém. Elisa, o que aconteceu? Jean-Luc, perdemos você, não podemos ouvi-lo mais. Eu não posso te ouvir mais. Pepper, Oma, perdemos a conexão com o microfone. Para cortar a coisa e vamos recomeçar. Volto em 2 minutos. Então, você pode me ouvir agora? Elisa, sim. Bem, escuta, é muito bom porque são 21 horas. Pepper, Oma, ainda não teve tempo de nos dizer adeus, mas talvez seja hora de passar para o Agape. Elisa, pronto, é isso. Sim. Então, bem, não tivemos tempo de dizer adeus ao Pepper, Oma, se ele tinha algo a dizer, ele volta amanhã. O que estou sugerindo agora é simplesmente estar aí, fechar os olhos, mover-se o menos possível para que o corpo repouse. E simplesmente juntos, para deixar o que é. Não temos nada a planejar, nada a pedir, nada a esperar. Simplesmente estar aí, colocado em silêncio. Estou dizendo até logo para você agora, vou ficar na linha, é claro, e vamos desligar a conexão em cerca de 10 minutos, após o silêncio. Então eu digo até logo para você agora, antes de ficar em silêncio com você também. Então, agora estou em silêncio. Vou desligar sem dizer nada em 10 minutos, quando isso acabar. Ok? Vamos lá. Você pode, se desejar, ficar o tempo que quiser. Quanto a mim, nos vemos amanhã a partir das 14h30 para começar às 15 horas. Silêncio. Ressonância Agape. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução: Alberto César Freitas.